E aí, pessoal, que é o Elias, professor de História de vocês. Estamos aqui, né, para a gente dar continuidade à nossa discussão sobre as revoltas aí que levam, né, à independência da América Espanhola, né, o processo aí de rompimento entre a coroa espanhola e, principalmente, a sua colônia, né, o surgimento dos diversos movimentos que levam a esse rompimento entre a coroa espanhola e a metrópole, né, o rompimento do pacto colonial, tá? Então, muito importante vocês fazerem a leitura, tá, do tema, façam as anotações que forem preciso, não deixem, né, de enviar dúvidas lá para o Google Class para que eu possa responder, né, e a gente vai discutindo, dialogando, para que as coisas fiquem bem claras, tá? Então, vamos lá para a gente começar aqui a nossa discussão sobre as revoltas separatistas, né? É importante, pessoal, primeiro de antemão, né, já fazer essa distinção. Isso vale tanto para a América Espanhola, como também no caso do quando a gente for falar de América Portuguesa, né, o processo de independência do Brasil. Existiram, né, formas diversas de revoltas ao longo das colonizações. Existiram revoltas locais, né, chamadas de revoltas nativistas ou revoltas locais, que eram revoltas principalmente que surgiam em decorrência das condições locais, né? Então eram questões, sei lá, pontuais, mas que não necessariamente, né, que não propunham nenhum tipo de separação, né, entre colônia e metrópole, né? Isso vai acontecer em vários locais, em vários momentos do processo de colonização da América, né? Várias revoltas ocorreram por causa de um imposto, por causa de uma situação em específico, né, em que se exigia da coroa algum tipo de medida para resolver aquela solução. Então, essas revoltas, em nenhum momento elas vão dialogar, vão querer se separar, né, da metrópole. Essas são revoltas locais. A gente também vai ter as chamadas revoltas separatistas, né? Essas revoltas, essas sim, né, o nome já diz tudo, né, separatistas, elas vão buscar, né, uma separação mesmo, né, entre a, a colônia e a metrópole. Então, várias revoltas vão ocorrer, né, e elas vão ter mais ou menos esse objetivo, né, que era separar a colônia da metrópole, né, ou ainda, né, separar o domínio colonial do domínio metropolitano. Então, essa é uma primeira distinção que a gente precisa entender. Então, o que que acontece? É, no, Na América Espanhola vão haver diversas revoltas, né? Entre essas revoltas, as revoltas separatistas, né? E aí, para a gente começar a discutir essas revoltas que vão ocorrer ao longo do século XVIII, né? Vão ser no século XVIII e também no XIX, principalmente no XIX, que essas revoltas separatistas vão ganhando cada vez mais a forma de movimentos de independência. E aí você tem o México, sei lá, a América Central, né, e a América do Sul também, que vão entrar num longo processo de independência, né? Então, ao longo do século XIX, vários desses locais vão se tornando independentes em relação à coroa espanhola. Então, vários revoltas separatistas ganham esse formato de movimento de independência. Então, primeira revolta assim, que vai colocar em xeque, né, esse domínio colonial, de certa forma, é a chamada revolta do Tupac Amaru, né? Ela ocorre em 1780, lá na região que hoje é o Peru, né? O Tupac Amaru, ele na verdade era, vamos dizer assim, né? De certa forma ele era um poceiro, né? Ele tinha algumas posses, era de família, vamos dizer assim, real, né? Que vinha de uma linhagem inca, né? Então naquela região ali habitavam os incas, então vinham de uma linhagem é, real inca, e ele se incomodava, ele passou a se incomodar bastante, na verdade, com a situação da exploração, né, da população indígena, né, e principalmente porque ele também fazia parte dessa população, ainda que a ele não necessariamente essa exploração se desse de forma tão efetiva, né? Então ele, na verdade, vai ser influenciado também por uma série de ideais, né? Ele vai estudar em outras universidades, vai estudar na Universidade de São Marcos,
e lá ele é influenciado também, né, pelas ideias iluministas, como a gente já falou. O iluminismo ele vem para a América de forma bastante forte. E aí ele passa a questionar, né, justamente essa exploração, a forma como essa exploração da mão de obra indígena ela se dava, né, naquela região ali do Peru. É, de certa forma, né, o que ele vai questionar são três aspectos fundamentais. Né? Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Não, coloquei. Ah, que é o trabalho compulsório, né, principalmente aquele trabalho, né, referente à mita. Né? Então, a mita, para quem não sabe, né, era um sistema de trabalho compulsório que os espanhóis absorveram dos incas. Né? Os incas foram quem desenvolveram a chamada mita, mas os espanhóis vão absorver ela e vão, claro, né, potencializar esse trabalho compulsório. Então, você tinha ali uma comunidade, essas comunidades eram dominadas, conquistadas, né, pelos espanhóis, e aí elas eram obrigadas a enviar uma quantidade de trabalhadores, né, que eram obrigados a trabalhar por um determinado período de tempo, geralmente de 4 a 5 meses. Então, nesse percurso de tempo, esses trabalhadores eles eram obrigados a trabalhar. Esse tipo de trabalho ele foi utilizado principalmente nas minas, tá? Minas de ouro, prata e tal. E aí ele recebia um pagamento ínfimo, né? Assim, só para dizer que ele estava recebendo alguma coisa, moeda ou às vezes bebida, sei lá, tecido, coisas, apenas para assim, simbolizar esse pagamento. E aí, terminando esse período, ele voltava, né, para a aldeia, e aí outras pessoas viriam no lugar dele, né? Geralmente essas pessoas elas eram de certa forma sorteadas, né? Então vinham aí outras pessoas no lugar dele, e assim esse trabalho ele ia se dando ao longo, né? E aí essa comunidade ela passava a ser explorada. E aí é importante de estabelecer que não havia muita distinção, tá? Então assim, idosos, mulheres, gestantes, crianças, né? Esse trabalho ele era bem distinto. E então era um trabalho bastante explorado, né? Já que o ritmo de trabalho imposto pelos espanhóis era realmente muito pesado, fora o fato de todos os riscos, né, que existiam no trabalho das minas, que era a intoxicação, né? Está ali embaixo do solo, respirando gás tóxico, mercúrio, né, que era usado para poder fazer a extração, né? Os desabamentos que existiam, né? As minas não tinham estruturas seguras, então o desabamento era algo bem comum de ocorrer. Então, quer dizer, era uma condição bem difícil. Né? Outro fator é a escravidão, né? O Tupac Amaru também passou a questionar a escravidão e os tributos, né, que eram impostos aí a esses povos. Então, quer dizer, ele passa a questionar esses aspectos fundamentais e aí ele vai, né, primeiramente ele tentou, de certa forma, dialogar, né, mas, no entanto, ele não foi ouvido. E aí, a partir de 1780, então, ele passa a organizar uma reação mais enérgica, né, que era reunir mesmo uma série de revoltas, né, contra esse domínio espanhol, né, e aí ele vai crescendo, né, fazendo essa revolta crescer, né, ele inicia essas revoltas e aí, aos poucos, de acordo com o que eles vão conseguindo libertar, né, basicamente por onde ele passava, ele estabeleceu o fim da mita e abolia, né, a escravidão. Então você vai ter aí, aos poucos, né, essa revolta vai tomando uma proporção cada vez maior. Né? Então você vai ter aí algo em torno de 100 mil indígenas, né, que vão de certa forma aí, se unir ao Tupac Amaru. Né? E aí, claro, né, eles vão vencer, né, a luta, as primeiras batalhas contra o exército espanhol, o que também vai aumentar, né, o ânimo entre esses revoltosos. E, e aí via-se que quanto mais a revolta, né, ganhava espaço, né, maior a tensão, né, que se estabelecia na colônia, já que principalmente os chapetones, né, que eram os espanhóis, tinham medo, né, de que essa revolta se generalizasse de tal forma que ela se tornasse, né, impossível de ser contida. Então, esses espanhóis passam a organizar cada vez mais uma reação mais enérgica contra esses revoltosos. Né? É nesse processo que o
Tupac Amaru, né, e claro, e outros líderes buscaram apoio, né, porque aí eles viam que era possível, porque vejam só, a sociedade aqui espanhola, né, colonial nesse momento, ela era composta, né, claro, a minoria eram os brancos senhores, né, então chapetones e crioulos representavam uma minoria, né, comparada a toda a sociedade de mestiços, indígenas e africanos escravizados. Então, a maior parte da população era composta por esses segmentos. Então, havia um medo dessa revolta se generalizar, já que o Tupac Amaru estava ali, de certa forma, aglutinando nativos, né, os indígenas explorados pelo sistema de Mita e, ao mesmo tempo, abolindo a escravidão, que também atraía aí, claro, o interesse desses negros escravizados. Então, quer dizer, o Tupac Amaru ele via que essa reação enérgica ela seria realmente, vamos dizer, uma ameaça, né, contra essa revolta. E aí ele busca apoio dos crioulos, né, alguns crioulos, ele busca estabelecer ali um diálogo, né, principalmente, né, trazendo a ideia de que era possível expulsar os espanhóis, né, e livrar também os crioulos do jugo espanhol. E aí a gente lembra lá daquilo que eu falei anteriormente, aquela disputa política que havia entre crioulos espanhóis e os espanhóis, os chapetones, né, já que os chapetones ocupavam os cargos públicos, os cargos administrativos, enquanto que os crioulos praticamente não tinham acesso a isso, né, eram apenas uma elite econômica. Mas, né, isso não foi suficiente para atrair os crioulos, né? Os crioulos principalmente tinham medo, né, tinham receio da revolta do Tupac Amaru, justamente pelo fato de ela minar as bases da exploração, inclusive feita pelos próprios crioulos, né, que era a exploração escravista e também a exploração do trabalho compulsório indígena, né? Quer dizer, os crioulos não apoiariam uma revolta que abolia a escravidão e abolia a mita, que eram as formas de trabalho que eles utilizavam. Então esses crioulos não vão aderir a essa revolta, na verdade vão se aliar aos espanhóis para proteger as suas propriedades, né? As suas propriedades e as propriedades dos espanhóis. E aí nesse processo começa-se uma perseguição forte, né, a diversas comunidades indígenas, né? Comunidades muitas vezes que não tinham nem, de certa forma, muito a ver com o processo, foram duramente reprimidas, né? Expulsas, saqueadas e tal. Isso vai fazer com que alguns indígenas começassem a desertar, assim, né? Sair, abandonar essa luta, o que vai fazendo com que esse exército se enfraquecesse ao longo aí de 1780, né? E aí, em 1781, ele é capturado, né? O Tupac Amaru ele é capturado, ele passa a ser torturado, né? Para que ele revelasse quem eram os outros líderes, né, da revolta, mas o Tupac Amaru teria então permanecido em silêncio até o fim, né? E aí quando se viu que ele não iria ceder de forma alguma, decide-se pela execução do Tupac Amaru, que deveria ser utilizada como exemplo, né? Então deveria ser usada como símbolo de, vamos dizer assim, né, para amedrontar essas comunidades. Aí ele seria esquartejado, né? Esquartejado, ele teve os membros amarrados a cavalos, e aí esses cavalos então, né, deveriam esquartejá-lo, né? Partir lá ele em vários pedaços. Mas essa execução não ocorre dessa forma. Ele até chega a iniciar o processo, mas não deu muito certo. E aí, quando viu que isso não ia ocorrer, resolveram então decapitar o Tupac Amaru, né? E aí a decapitação, ele teve a cabeça cortada, ela foi colocada, né, em uma lança e enviada como exemplo, né? E os membros dele, né, os pedaços, braços, pernas, foram enviadas às cidades, né, que ele havia passado, as cidades que haviam lutado, as aldeias também que haviam lutado ao lado do Tupac Amaru, para servir de exemplo, né, para que as pessoas vissem o que acontecia com os, entre aspas, aí, traidores da colônia, né? Então, quer dizer, além dele, né, mais de 80 mil rebeldes aí foram mortos, né, ao longo dessa revolta, né? Mas aí a revolta do Tupac Amaru, ela dá início, né, a esse processo de luta aí contra a coroa espanhola, né? Ela teve participação de indígenas, de escravizados, de mestiços, né, que já
ou seja, já crescia ali aquele sentimento de insatisfação para com a coroa espanhola. Né? Então aqui você vai ter o início de um movimento, ainda hoje, né, o Tupac Amaru ele é símbolo da resistência e ele é, de certa forma, um herói nacional, né? Justamente porque lutou, né, contra essa dominação espanhola. Tá? Aqui a gente tem uma imagem, né, dele, né, o nome dele, esse nome dele de batismo aí, né, José Gabriel Condorcanqui, mas aí ele coloca, né, ele se auto-intitula Tupac Amaru II, né, referência aí ao imperador Inca, ao último imperador Inca, que foi o Tupac Amaru, e aí que resistiu também até o fim, né, na luta contra os espanhóis, e aí ele pega o nome do Tupac Amaru, já por ser dessa linhagem real Inca, e utiliza aí o Tupac Amaru II como seu nome para fazer essa referência, né? E aí, claro, né, você vai ter também a ideia de retomada de um passado. Né? Então, aqui uma imagem, né, de como teria sido mais ou menos a execução do Tupac Amaru. Então, você vai ter aqui os membros amarrados aos cavalos, né? Isso aqui geralmente era feito em praça pública, né? Como eu já falei, porque havia o interesse de servir de exemplo. Mas como eu falei, ela não vai se dar, né? Não vai se efetivar, né? Como eu falei, começa, mas não chega a terminar. Então, quando se viu que isso não ocorreria, eles vão decapitar o Tupac Amaru e aí vão usar as partes do corpo dele como exemplo aí, né? Para essas situações, tá? Então, é isso, pessoal. Para a gente conhecer um pouco, né, sobre esse início, né, esse processo. E aí você vê, aqui nós estamos falando do Peru, né, América do Sul. Outras revoltas vão ocorrer em outros territórios, em outras regiões da América Espanhola. Tá? Na próxima aula a gente vai falar sobre o processo de revolta lá no México, né? As diversas revoltas que ocorrem no México até a independência. Tá bom? Então, muito obrigado por assistir. Não deixem de enviar suas dúvidas lá no Google Class, tá? Não deixem de fazer a leitura e as anotações para que vocês fiquem sabendo tudo aí, tá bom? Então, muito obrigado e até a próxima.